A juíza Débora se une a Baraque na luta para combater os cananeus, um exército com poder militar muito maior que o do povo hebreu. Baraque e Débora se preparam para a grande batalha. Mas quem era esse inimigo que estavam prestes a enfrentar? E o que podemos encontrar hoje na cidade onde viviam os cananeus? As ruínas da cidade do Hatzor. Uma cidade onde nós podemos achar ruínas que representam, que ajudam a gente a entender melhor a época de Baraque, a época dos juízes, de Baraque, Débora. Tel Hatzor é um oásis para os arqueólogos e fica no norte de Israel. O lugar não foi escolhido por acaso. A terra fértil e a localização fizeram dessa cidade uma das mais fortes de Canaã. Estas ruínas mostram o que restou do palácio de Jabim, um rei que perseguiu o povo de Israel durante 2 décadas. Uma perseguição que durou até a chegada de Baraque. Estamos em um dos lugares mais importantes de Hatzor. Sem dúvida, Mário, talvez um dos lugares mais importantes na Terra Santa. Esse lugar me emociona, porque estamos no Palácio do Hatzor e estamos praticamente caminhando dentro da Bíblia. No mesmo palácio que foi destruído e reconstruído várias vezes, nós achamos ruínas da época do Josué. O próprio Josué que chegou, entrou na terra em 1250 antes da contagem e conquistou e destruiu esse palácio. Esse palácio foi reconstruído de novo pelos canaanitas e aqui sentou Jabim. Mesmo aqui? Mesmo aqui. Aqui sentou Jabim, o rei dos canaanitas. Não tem dúvida, é o local do Hatzor. Estamos falando de uma cidade gigante. Como falamos antes, estamos falando de 100 dúnamos, a parte de cima só da cidade mais alta e a parte de baixo da cidade mais baixa, mais 700 dúnamos. Então é uma cidade bíblica enorme e, sem dúvida, um lugar muito emocionado, onde estão seguindo escavar até hoje e até hoje acham aqui achadas interessantes. Hatzor estava em um ponto importante. Uma cidade que está localizada em um lugar muito estratégico, por isso tem que ser forte também. Por que lugar muito estratégico? Porque são 3 motivos para construir cidade nas épocas antigas. O mesmo é certo para Jericó, o mesmo é certo para Megiddo. A cidade que está localizada em um caminho importante. O caminho que começa aqui vai até a Babilônia. Além do palácio, a arqueologia traz luz para a existência de um rei chamado Jabim. Tem outro arqueólogo, o Kenneth Kitchen, e ele descobriu, por exemplo, vários documentos que comprovam que, de fato, essas histórias são reais, né? Incluindo a história de Baraque, né? Embora não fala do Baraque em si, mas fala da história dele. Existe até um tablete de Jabim, porque Baraque ele derrota Jabim, e esse tablete foi encontrado. Houve presença israelita no período considerado esse período intermediário de Israel. Por exemplo, foi encontradas as cartas de Tel Amarna, mais de 300 dessas cartas que eram tabletes escritos em cuneiforme, não em egípcio, porque mostra que essa era a escrita da época, ou a linguagem política da época, a linguagem diplomática da época. E várias dessas cartas, algumas delas vieram de Canaã, e falando que havia um grupo de pessoas lá que estava invadindo as terras de Canaã. Hatzor guarda outros achados que ajudam a entender o povo cananita. Veja, aqui em Hatzor acharam muita coisa e ainda vão achar muita coisa. Nós podemos ver aqui que até hoje tem escavações arqueológicas que estão sendo feitas aqui, porque aí tem muita coisa para achar. Aqui acharam vários achadas que podemos ver no Museu de Israel hoje.
aqui foram encontrados leões lindos de pedra que estavam na entrada do palácio. Aqui encontraram moedas e diferentes instrumentos das épocas que eu estava mencionando, da própria época do Jabim. Aqui nesse palácio, ao redor do palácio, encontraram achados escritos, diferentes escritos da época canaanita que mostram, sem dúvida nenhuma, que Hatzor é o local. Que esse local, como a gente gosta de chamar entre nós, guias e arqueólogos, lugar A. Hoje, os leões de Hatzor se encontram preservados no Museu de Israel, em Jerusalém. E a ideia é que esses leões dariam proteção ao templo e à cidade. Como é que eles foram encontrados? Eles foram encontrados de uma maneira um pouco diferente. Esse leão aqui, ele estava enterrado na frente do templo, porque provavelmente quem destruiu o templo e a cidade tinha medo dos poderes mágicos do leão e por isso enterrou ele. E o segundo leão foi roubado e levado para a construção de outro edifício. Então esse aqui foi reciclado e esse aqui enterrado. Era normal naquela época ver leões nesse tipo de estrutura? Era bem comum, tanto em palácios como edifícios públicos, como em templos. E a ideia é justamente o pensamento mágico dos pagãos, dos cananeus, era trazer proteção ao local. Lembrando que naquela época eles acreditavam que estátuas tinham poder. Então eles acreditavam que esses leões poderiam proteger a entrada do templo deles. Como a gente viu, não funcionou porque eles estão hoje em dia aqui e não em Hatzor, onde eles foram colocados originalmente. Que povos viviam naquela época? Nessa altura, quem viviam justamente esses povos cananeus e povos pagãos, e que o povo de Israel lutava contra eles para tentar conquistar o território. As descobertas também revelam as crenças dos cananeus. Eles acreditavam em muitos deuses. Esses deuses tinham forma, eles podiam tocar nesses deuses. E eles faziam sacrifícios a esses deuses. Inclusive, alguns povos cananeus faziam sacrifícios humanos e de crianças. Enquanto isso, o povo de Israel acreditava em um só Deus, que não tinha imagem, que não poderia se tocar. E por isso, quando os povos cananeus eles lutavam entre eles, às vezes eles faziam acordos de paz, trocando deuses. O povo A adotava os deuses do povo B, e assim eles aumentavam o panteão, eles aumentavam o número de deuses que eles acreditavam. Mas o povo de Israel era o único povo da região que se negava a fazer isso. Eles diziam, nós temos só um Deus e nós não vamos aceitar os deuses de vocês. Isso causava atrito entre o povo de Israel e os cananeus e causava também o aumento dos conflitos. E um grande conflito estava prestes a acontecer. Jabim, Mário, é um rei muito forte que está aqui em Hatzor e ele tem o Sísera como o general, né, do exército dele, muito forte exército de mais que 900 carros de ferro. Jabim tem que controlar e segurar essa região, né? Hatzor, já falamos, uma cidade estratégica muito importante. Temos que lembrar que Jabim controla toda essa região, abundância de comida, de agricultura, de água, muita gente que trabalha para ele, e o Sísera, que é o comandante do exército do Jabim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Baraque e Débora conduzem a batalha para o Monte Tabor. Eles vêm pelo Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel é esse vale que você tem de leste a oeste, ali perto de onde hoje a gente pode visitar a cidade de Nazaré, perto de Megido e no lugar de destaque maior que é o Monte Tabor. E aí a gente então pergunta, como é que Baraque fez? Que tipo de estratégia militar ele utilizou nesse cenário? Olha o que acontece. O texto diz que ele vai reunir 10 mil soldados, né, que vão estar com ele,
E eles estão no Monte Tabor. O Monte Tabor ele é bonitinho, né? Ele é aquele monte redondinho que está ali nessa região que já é praticamente Galileia. E, inclusive, curiosamente, é o mesmo Monte da Transfiguração depois, um monte que tem uns 500 e poucos metros de altura. E ele, então, sai com o pessoal de lá porque o combate vem embaixo. Eles irão enfrentar os homens de Cícera, o comandante do exército dos cananeus. Cícera é um grande general, muito famoso, sem dúvida a mão direita do Jabim, sem dúvida aquele que dá para Jabim todo o poder de poder conquistar e poder segurar tudo o que ele já tem. Nós sabemos que Cícera teve mais que 900 carros de ferro que ajudaram ele muito no campo da batalha para ganhar muitas batalhas. Os soldados estão prontos. Cícera tem mais homens, muitas carruagens e armas. Mas Baraque confia em Deus. Deus não precisava, né, de participação de ninguém na sua grande vitória, mas ele faz questão de fazer as coisas junto com a gente porque ele quer comunhão, relacionamento, essa palavra bonita que é aliança, que é esse caminho de alteridade de Deus em busca do ser humano. No próximo episódio de Heróis Eternos, Baraque, parte 2. Uma batalha irá definir o futuro do povo de Israel. Com um exército pequeno diante dos adversários, a fé de Baraque é provada.